Oi, turminha! Mais um encontro agora, dessa vez com o sistema respiratório. A fisiologia, na verdade, ela é fascinante, não é? Então, nos ajuda a entender muita coisa, por exemplo, que acontece no nosso dia a dia. O sistema digestório já foi, então a parte de digestão, a parte de controle hormonal, tudo ok. Agora, vamos para o controle respiratório. Qual a importância da respiração? Gente, o sistema respiratório, ele tem a função de trocas gasosas. Então, processo de hematose. Aí, só relembrando, essas trocas gasosas podem acontecer por meio de uma respiração pulmonar, que é o nosso caso, por meio de uma respiração branquial, que é o caso de peixes, por exemplo, e por meio de uma respiração cutânea, que é através da pele, como acontece com alguns anfíbios. Então, essas trocas gasosas são necessárias porque o nosso organismo, a nossa célula, precisa produzir ATP. E ela vai produzir mais ATP com a ajuda do oxigênio. Quando não tem oxigênio, ela só produz 2 ATPs, por meio da fermentação, que é a respiração anaeróbica. Então, a respiração pulmonar é muito importante. Olha a sequência. O ar inspirado cai no sangue, do sangue vai para a célula, na célula entra na mitocôndria e vai produzir energia, vai produzir ATP na respiração aeróbica. Então, é muito importante a presença de oxigênio. Na verdade, o nosso organismo, ele tenta equilibrar, mas na falta de oxigênio, na hipoxia, nós ficamos no máximo de 3 a 5 minutos. Se o coração, por exemplo, parar de bater, parar de bombear sangue, diminuir a quantidade de oxigênio, então isso pode levar a óbito ou deixar sequelas. Então vamos às estruturas do sistema respiratório. Primeiro, o ar entra pelas fossas nasais. As fossas nasais têm a função de filtrar, aquecer e umedecer o ar inspirado. Esses cílios que estão presentes no epitélio são responsáveis pela retenção de partículas de sujeira, retenção de micro-organismos também. Depois, o ar é direcionado à faringe. Lembra que vimos no sistema anterior que a faringe conecta o digestório com o respiratório por meio de uma válvula chamada de epiglote. A epiglote está entre faringe e laringe. Quando estamos falando e respirando, a epiglote fecha o esôfago e deixa a traqueia livremente aberta. Depois da faringe, o ar é direcionado à laringe. Laringe, que é onde ficam as cordas vocais. O ar, quando passa, vibra as cordas vocais e, consequentemente, temos a produção dos sons. O homem, no caso, né, devido a uma voz mais grossa, a laringe, as cordas vocais acabam dilatando e, por isso, fica a saliência, o pomo de Adão. Passando da laringe, chega a traqueia, que é um tubo cartilaginoso, revestido também por um epitélio, e esse epitélio contém cílios, que são responsáveis também por reter partículas de sujeira e micro-organismos. O fumo, principalmente o fumante passivo, acaba destruindo esses cílios e trazendo problemas mais sérios. Então, a traqueia simplesmente é um tubo que vai conduzir o ar até a parte inferior do sistema respiratório. Vias superiores e depois da traqueia, vias inferiores. A traqueia se ramifica, ela se ramifica em brônquios. Os brônquios penetram nos pulmões e ramificam-se em bronquíolos. Então, são simplesmente ductos que vão controlar, vão transportar, vão levar o ar até os alvéolos pulmonares. Então, repetindo, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares parecem cachinhos de uva e eles são responsáveis pelas trocas gasosas. O processo de hematose ocorre justamente nos alvéolos pulmonares. Nossos 2 pulmões, os pulmões são revestidos por 2 membranas, que são chamadas de pleura. Entre uma e outra, existe um líquido, que é o líquido pleural. Em algumas situações pode ocorrer derramamento desse líquido pleural. Outro detalhe, não tem somente ar dentro dos pulmões, não, tem um líquido. Esse líquido é justamente para facilitar as trocas gasosas. Aqui embaixo, o diafragma. O diafragma, que é uma membrana, é um músculo, na verdade, exclusivo dos mamíferos, e ele é responsável pelos controles respiratórios, pelo controle respiratório. Na verdade, o nosso sistema respiratório tem um controle voluntário,
que é aquele que eu controlo a velocidade da minha inspiração e expiração, mas tem um controle involuntário também. Isso quer dizer que se eu quiser prender a minha respiração, por exemplo, eu até posso prender. De repente eu posso até chegar a desmaiar, mas desmaiado eu volto a respirar. Então, nesse caso, se alguém quiser, por exemplo, tirar sua própria vida, prendendo a respiração, pode desistir que nem vai contar, porque o controle respiratório final é involuntário. Ele é feito a partir do bulbo raquidiano. É uma estrutura que está presente na região occipital do encéfalo, que controla os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e a deglutição também. Então, além do diafragma e do bulbo raquidiano, nós temos também os músculos intercostais. Os músculos intercostais são responsáveis pelo movimento da caixa torácica. Então, ele contribui, por exemplo, com a ampliação da caixa torácica na inspiração, ó. E também com a diminuição, que seria o relaxamento na expiração. Diminui o volume da caixa torácica. Então, o controle respiratório pode ser feito com a ajuda do diafragma, vamos ver agora, do bulbo raquidiano e também dos músculos intercostais. Então, esse é o caminho pelo qual o ar passa. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Olha aqui os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares cheios de capilares, são endotélios. Quando o oxigênio chega aqui nos alvéolos pulmonares, ele passa para os capilares por difusão. Lembrando, esse processo é chamado de hematose. E a hemoglobina vai reagir com os gases respiratórios. Com o oxigênio, a hemoglobina forma a oxihemoglobina, que é um complexo fraco, né, instável. Tem que ser instável, porque a todo momento o oxigênio entra e sai, se desprende da hemoglobina. Então, tem que ser um complexo fraco mesmo. Com o gás carbônico, ela forma carbohemoglobina, que também é uma ligação fraca. Existem alguns gases tóxicos que são chamados de gases venenosos, como o monóxido de carbono, o cianeto. Esses gases já realizam uma ligação forte com a hemoglobina. Isso quer dizer que depois que eles são ligados com a hemoglobina, somente se eles forem destruídos, porque eles não vão mais conseguir se desprender. Somente se a hemoglobina for destruída, a hemácia for destruída, ele não consegue se soltar. Esses gases podem levar a óbito se a concentração for alta, porque ele toma o espaço do oxigênio. No caso do monóxido, forma o complexo chamado de carboxihemoglobina. Então, oxihemoglobina com oxigênio, carbohemoglobina com gás carbônico, carboxihemoglobina com o monóxido de carbono. Aqui, ó, tem os movimentos respiratórios, que, como eu disse, são controlados pelo diafragma, pelo bulbo raquidiano e pelos músculos intercostais. Primeiro, o processo de inspiração. No processo de inspiração, o ar entra pelas fossas nasais e é direcionado até os pulmões. Consequentemente, ocorre o aumento do volume da caixa torácica. Então, aumento do volume da caixa torácica. Aumenta o volume, diminui a pressão. O diafragma, ó, ele se contrai. Ele estava assim, encostadinho nos pulmões, e ele baixa, ele se contrai. Por que isso acontece? Para que possa aumentar o volume da caixa torácica. Já no movimento de expiração, ocorre tudo o contrário. Na expiração, o ar vai ser eliminado, consequentemente diminui o volume da caixa torácica. Se diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão. O aumento da pressão interna serve justamente para estimular uma nova inspiração. Os músculos intercostais vão atuar relaxando, voltando ao normal, e o diafragma também. Então, na inspiração, o diafragma contrai, na expiração, o diafragma relaxa. Ele volta a encostar aqui próximo aos pulmões. Esses movimentos são contínuos e quanto mais a respiração se torna profunda, né, mais a gente otimiza o processo de utilização dos pulmões. Se a gente não tem uma respiração eficiente, algumas partes dos pulmões ficam comprometidas. Então, precisamos de respirações
contínuas, respirações também que possam utilizar toda a superfície pulmonar. Detalhe, existem alguns tipos de práticas que servem justamente para estimular, para otimizar os movimentos respiratórios. Essas práticas são desenvolvidas na yoga, são desenvolvidas por cantores, por exemplo, pilates também. É a chamada respiração diafragmal. Na respiração diafragmal, nós simplesmente movimentamos a região abdominal, estimulando a contração completa do diafragma. Então, normalmente, quando estamos apressados ou ofegantes, a gente observa que essa parte da caixa torácica se eleva muito. Essa não é a respiração ideal. Então, na verdade, para que a gente possa oxigenar melhor o sangue, seria a respiração diafragmal, que é como se fosse empurrando o abdômen. Então, se a gente conseguir se concentrar, eu aqui falando do jeito que eu estou, não consigo. Mas se eu conseguir parar e me concentrar, eu consigo fazer uma respiração diafragmal. Como eu disse, ela é muito realizada por cantores, né? Para aquecer a voz, por exemplo, para melhorar o processo de resistência respiratória e assim por diante. Então, processos controlados não somente pelo diafragma e pelos músculos intercostais, mas também controlados pelo bulbo raquidiano, antigamente chamado de medula oblonga. Olha aqui o processo de hematose. O oxigênio, normalmente, ele é transportado pela hemácia. A mesma hemácia, gente, pode transportar ao mesmo tempo oxigênio e gás carbônico. Só que, preferencialmente, o gás carbônico vai dissolvido no plasma. E nem é na forma de gás carbônico. Quando o CO2 se junta com o plasma, ele transforma-se em ácido carbônico, que acaba se dissociando, formando H+, e o bicarbonato. Então, eu poderia falar que não é a falta de oxigênio no sangue que vai fazer com que o bulbo raquidiano estimule movimentos respiratórios mais rápidos. É sim o excesso de gás carbônico. O excesso de gás carbônico vai alterar o pH do sangue. E essa alteração do pH vai estimular justamente um funcionamento mais rápido dos movimentos respiratórios, a partir do bulbo raquidiano. Então, repetindo, gás carbônico dissolvido no plasma se encontra na forma de H+ e de bicarbonato, que pode alterar o pH do sangue, e é ele que dá o comando para o aumento dos movimentos respiratórios. Então, aqui nesse caso, ele mostra no tecido, não é, o gás carbônico saindo do tecido. Lembrando que esse gás carbônico foi produzido lá no ciclo de Krebs, vai para o endotélio, que seria o vaso sanguíneo, e aqui ele pode ser transportado tanto pela hemácia quanto também pelo plasma, na forma de CO2 ou na forma de H+ e bicarbonato. Então, essa alteração do pH é muito perigosa, por isso que leva a óbito, justamente devido à alteração do pH do sangue. Já que ele mostra nos alvéolos pulmonares, que nesse caso é o contrário. Enquanto aqui o oxigênio está chegando e por difusão simples vai para o tecido e o gás carbônico sai do tecido e vai para o sangue, no alvéolo pulmonar o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue e o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo, para que possa ser eliminado no processo de expiração. Então, esses movimentos respiratórios são muito importantes. Para encerrar, o livro trouxe mais uma vez alguns problemas que estão relacionados à fisiologia do sistema respiratório. Vou falar de alguns aqui, né, de forma um pouco mais rápida. Normalmente isso daqui cai, quando cai, passa por... tem um texto de abertura, contextualizando, então se torna mais fácil. Hipoxia, na verdade, trata-se de baixa, quer dizer pouca, então baixa quantidade de oxigênio no organismo. E pode ter várias causas. Estagnante. Aí estagnante, gente, é quando normalmente nós não estamos conseguindo introduzir o oxigênio da forma adequada no organismo. Consequentemente, vai faltar oxigênio nos tecidos. Então, basicamente é isso, ó. Hipoxia estagnante, o oxigênio não está conseguindo chegar no seu destino final. Hipoxia anêmica. Sabemos que a anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue. Os glóbulos vermelhos apresentam a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio.
Se eu estou com anemia, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio, de hemácias. Consequentemente, eu vou diminuir a capacidade de transporte de oxigênio. Então, nesse caso, seria a diminuição da concentração de oxigênio devido também à diminuição do número de hemácias. A histotóxica. Gente, a histotóxica é quando alguma substância bloqueia a entrada do oxigênio no tecido ou na célula. Oxigênio até tem, mas ele não está indo para o destino final por algum motivo. Olha a diferença. Na estagnante, não tem oxigênio suficiente. Na histotóxica, tem oxigênio, só que esse oxigênio não está conseguindo chegar no tecido, não está conseguindo chegar na célula por algum motivo. Dispneia. Dispneia, na verdade, é um descontrole psíquico, tá? Dos movimentos respiratórios. O indivíduo, na verdade, não vai conseguir, por exemplo, realizar seus movimentos respiratórios por algum descontrole emocional daquele momento. Então, a dispneia é muito perigosa, acontece muito, por exemplo, durante o sono e em algumas pessoas até acordado também. Então, tem que ter muito cuidado com esse descontrole. Descontroles emocionais, né, estresse, por exemplo, podem acelerar o processo de dispneia. Pneumonia. Pneumonia, vocês sabem que pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser provocada por uma sequência de tosse, por exemplo, com muita secreção. E nada mais é que, na verdade, um líquido aprisionado na região pulmonar. Esse líquido, na verdade, vai estimular a produção de uma secreção, que seria o famoso catarro. E essa secreção vai acabar obstruindo as vias respiratórias, como bronquíolos, brônquios e assim por diante. É tanto que, por exemplo, uma bronquiolite, uma bronquite pode também resultar em uma pneumonia. Acúmulo de líquidos. Gente, olha, uma pneumonia pode ser provocada até por um vômito. De repente o indivíduo vomitou, por exemplo, só que ele estava lá deitado, acabou inalando esse vômito. E o vômito foi para os pulmões. No meio do caminho, o corpo tenta evitar que ele vá, o engasgo, por exemplo. Mas pode acontecer. E acreditem, esse indivíduo pode até morrer afogado. Como assim morrer afogado? Não é só na piscina ou na praia, não? Não. Pode morrer afogado com seu próprio vômito. Então, no caso da pneumonia, seria o acúmulo desse líquido e, consequentemente, de secreções na região pulmonar. Edema pulmonar. Edema é inchaço, e é um inchaço provocado também pelo acúmulo de líquido na região do pulmão. A diferença é que esse líquido aqui normalmente pode ser resultante de um descontrole linfático e, consequentemente, vai causar também dificuldades respiratórias. Enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar geralmente está associado à dificuldade de absorção do oxigênio na região pulmonar. Pode ser provocado por diversos motivos. Pode ser provocado, por exemplo, quando o indivíduo tem muito contato com ambientes poluídos, com fumo e assim por diante. Então, esse enfisema, na verdade, vai provocar uma diminuição de oxigenação nos tecidos pulmonares. E a asma? A asma, que vocês sabem, né, que é um descontrole na capacidade respiratória e de absorção de oxigênio. Só que o indivíduo asmático, na verdade, ele não tem dificuldade em introduzir o ar, e sim dificuldade na saída do ar. Por isso a bombinha ela serve para dilatar, na verdade, brônquios, bronquíolos, para que o ar possa sair com mais facilidade. Porque se o ar entra e não sai, vai se acumular muito gás carbônico. Então, por isso, sintoma de falta de ar. E aí o indivíduo pode ficar, por exemplo, nervoso, né? E isso vai piorar ainda mais a situação. E a asma pode ter diversas origens, na verdade, não é somente uma forma hereditária, por exemplo, ou então que você pode desenvolver. A asma tem várias ocorrências, até emocional ela pode se desenvolver no organismo. Gente, eu acho que é isso. É isso mesmo. Finalizamos então o sistema respiratório. Infelizmente o nosso próximo encontro vai ser pela Alternativa Play, porque na segunda-feira, dia 7 de setembro, é feriado. Mas qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp ou então no grupo da sala de vocês, tá? Beijo, beijo, bons estudos e até a próxima.